Olá, eu sou Lude Puntel e vamos dar início a mais um CSC Talks. Diretamente aqui da Expo Center Norte, o Cidade CSC. Eu estou aqui do meu lado e tenho o maior prazer em recebê-la neste momento, a Cris Samorini, que é vice-prefeita e também secretária do Desenvolvimento da cidade de Vitória. Que honra recebê-la aqui, Cris, e um prazer tê-la conosco aqui hoje. Obrigada, Lude. Parabenizar primeiramente, né, toda a organização, todo esse movimento que transborda aqui momentos da gente aprimorar as nossas práticas, né, no dia a dia quanto gestor municipal e também olhar um futuro aí promissor de novas oportunidades. Então, eu estou tendo uma honra imensa de estar participando aqui. Vitória, que conquistou o primeiro lugar como cidade mais inteligente na premiação do dia 23, nos projeta aí numa representatividade ainda mais interessante, principalmente agora numa vitrine, né, que mostra uma capital que exerceu corretamente algumas escolhas em muito pouco tempo, né? 3 anos atrás estávamos em sétimo, 2023, no caso 2024, segundo lugar, e esse ano primeiro. Então, falar de uma cidade que tem conquistado os resultados assim de impacto na vida das pessoas é para mim de extremo valor. Estou muito feliz. E combinação de duas tarefas importantes, né? Vice-prefeita e a secretária de desenvolvimento de uma cidade que agora tem a maior responsabilidade de manter aí a régua no nível de representatividade do que um ranking como esse nos transfere como oportunidade. Muito bem, Cris. Gostaria de parabenizar esse prêmio, primeiro lugar, um resultado de muitos esforços, como você mesma disse. Então eu queria te perguntar o seguinte: Vitória, claro, tem se destacado quando o assunto são as cidades inteligentes, não só se destacado, mas sendo premiada. Quais ações concretas você destacaria como decisivas para alcançar esse resultado? Conte para nós, Cris. Como eu mencionei anteriormente, né, em muito pouco tempo, Vitória fez escolhas assertivas que pudessem transformar investimentos que impactam na vida das pessoas. Então, o nosso prefeito Lourenço Pasolini, no primeiro momento de gestão, fez um esforço muito de reorganizar a governança com a garantia de qualificar principalmente os recursos com um objetivo muito claro lá atrás, né? Obviamente não de ter um posicionamento que a gente alcança hoje como destaque como cidade mais inteligente, mas com um objetivo claro que ele precisaria levar mais oportunidade à vida de pessoas que mais precisavam naquele momento de Vitória. Então, esse planejamento, essa governança, principalmente na utilização prioritária dos recursos, transferiram oportunidades das escolhas terem mais consequências para tornar a cidade com avanços, né, melhoria de vida, qualidade de vida, integração. Aí, com esse início desse esforço, né, gerando um impacto para reorganizar, foram começadas a implementar práticas que são fundamentais, né? Eu disse no painel anterior que me preocupa muito, né? Às vezes a gente fala assim, temos tal tecnologia, tal sistema, mas se você não tem clareza do que você está querendo obter de resultado, às vezes você vai ter um monte de estrutura interna que você no final não vai fazer a escolha. Então ele limpou e classificou muito claramente que ele precisava fazer os investimentos de qualidade de vida. Quais eram esses, e em especial, saúde e educação, né, para a gente começar os avanços imediatamente. E com uma qualidade importante, né, o planejamento trouxe oportunidades, né, obviamente depois de ter conseguido organizar a condição fiscal e financeira da prefeitura, que além de fazer os investimentos estruturais, trouxesse como oportunidade algumas tecnologias de qualificação ou condições de aprimoramento das nossas ferramentas como de gestão pública, em especial educação e saúde, falando nesse início, para a gente entender como que Vitória foi alcançando rapidamente esse resultado. Então,
a escolha certa, né? Uma equipe que também entendeu que precisávamos fazer um esforço rápido para gerar resultado, para a gente perceber a população se sentindo incluída numa cidade que é a capital, né? Que já tinha um desafio de se reorganizar enquanto cidade com potencial. A gente estava muito mais com potencial do que realmente como destaque. Então, principalmente a Secretaria da Saúde começou a implementar melhorias de gestão com ferramentas de solução tecnológica. Aí foram os aprimoramentos que vieram vindo, principalmente na painel de controle de medicamentos. Aí a gente começou a ter mais assertividade, aonde deveríamos fazer o abastecimento, no uso dos medicamentos. Começamos a disponibilizar. Parece simples, mas para aquilo foi a transformação importante para a saúde. Começamos a disponibilizar totens para agendamento de consultas. Também, de forma virtual, as pessoas podiam fazer agendamento de vacinação. E aí começou a inserir no ambiente da saúde, em especial, soluções através de tecnologia que geravam maior capacidade do recurso ser utilizado adequadamente. E com isso você consegue ter um impacto adequado para aquela oferta de serviço. A educação, nós começamos a fazer um investimento na qualidade da educação. Aí fizemos a escolha de ampliar o tempo, né, de 4 para 41 escolas. Isso foi uma projeção de crescimento. Junto a isso, depois que esse esforço começou assim, mostrar efetividade, o planejamento integrado a uma condição de utilização adequada do recurso, né, com eficiência, redução de desperdício e também com a aplicação do que realmente traria de diferença, nós começamos a fazer os investimentos mais estruturantes, que elevaram a condição de Vitória inserir ainda mais as pessoas na condição de uma cidade mais inclusiva de verdade. Então, as tecnologias vieram sendo elementos parte dessas soluções, parte do controle, parte dos indicadores que a gente começou a ter mais assertividade com a capacidade, né? Obviamente, não posso deixar de mencionar que se você não tem equipe, você pode ter o sistema, você pode ter os indicadores, você pode ter o Power BI, você pode ter o dashboard, você pode ter o drone, sensor. Se não tiver objetivamente o que você quer gerar de resultado, de impacto e pessoas que possam avaliar e corrigir rapidamente a curva ali do que está sendo feito, né, para não errar a rota, você às vezes perde energia e não tem o resultado final. Então, com o tempo, tempo curto, né, nós começamos a ter o direcionamento para o investimento, transformação, principalmente da região que estava muito tempo esquecida, que não estava integrada à cidade, uma transformação dos investimentos estruturantes urbanos. Então, esse movimento começou a mostrar que há uma combinação de elementos, tecnologia, planejamento e também utilização do recurso com eficiência fazia uma cidade aí se movimentar com resultados efetivos. Aí eu falo assim, quando a gente fala cidades inteligentes, né, é muito para além porque os semáforos fazem análise rápida e transfere dado e ajusta. Mas por que isso? Porque a gente quer qualidade de vida para as pessoas. Antes era só para controle, agora a gente tem que olhar para isso como essa informação traz qualidade de vida para aquele cidadão que pode usufruir de áreas que a gente está entregando à sociedade para ele ter mais tempo disponível para a família, né? Então, é um conjunto de ações. A verdade é essa, não foram ações isoladas. Os conjuntos de ações geraram um resultado transformador em poucos anos. Muito bem, Cris, você falou aí em soluções, falou principalmente dentro da saúde e da educação. Eu gostaria de te perguntar também, falando e pensando em cidades inteligentes, sobre segurança pública. Então, como a Prefeitura de Vitória tem usado essas soluções para tornar, sim, os bairros, vamos pensar nos bairros mais seguros. Então, hoje queria que você discorresse sobre segurança pública. A segurança é um excelente exemplo, né, de como você atrela tecnologia, equipamentos integrados a essa tecnologia, mais uma equipe que foi inserida e valorizada.
Então, mesma coisa, volto a dizer, nós saímos, o prefeito pegou a capital com 30 e poucas câmeras, hoje a gente tem mais de 1.150. Né? Ainda estamos na expansão em breve aí para chegar a mais de 2.500 em menos de um ano. Diversas câmeras com inteligência artificial para fazer identificação facial, leitura rápida de placa, integração, e montamos um controle, né, um centro de controle, mas a equipe foi integrada nisso e foi valorizada. Então a gente aliou tecnologia, a humanização e valorização de uma equipe que se tornou parte essencial para a organização da cidade, não somente para a redução de criminalidade. Hoje, a atuação, por exemplo, da inteligência da Guarda, ela é tão inserida na cidade que o nosso tempo de resposta para diversas frentes, feminicídio, transporte de órgãos vitais, problemas assim mais graves, né? A nossa resposta é tão rápida que isso se tornou uma referência. Mas porque a equipe se sentiu valorizada. Né? Ela teve treinamento, teve acesso, teve valorização e utiliza a ferramenta tecnológica como parte essencial do seu trabalho, facilitador. Então, a segurança, para você ter uma ideia, em 2024 a gente reduziu 35% dos homicídios. Esse primeiro semestre de 2025 já mais de 47%. Ficamos 78 dias sem homicídio em Vitória. O que é isso? A análise dos dados que estavam lá, mas uma equipe que olhou para aquilo como sendo parte importante do trabalho dele em entregar uma cidade mais segura. Né? Que a gente quer qualidade de vida, quer ter todo esse ambiente aí para chegar ao resultado que a gente tem hoje como uma cidade de destaque, né, inteligente, mas se a gente não tem o comprometimento mais com a qualificação e a valorização, você vai ter uma tecnologia que ela só simplesmente será disponível e não será bem utilizada. Então, esses dados da segurança, temos diversos, né, mas especificamente da segurança, é algo que você vê, que você planejou, transferiu o recurso adequadamente, fez os investimentos tecnológicos, trouxe a valorização do servidor, né, treinou a equipe, você tem um resultado aí, uma cidade com mais segurança, que, né, o que a gente busca, né, qualidade de vida, mas ela tem diversos fatores essenciais, dentre eles a segurança. Então a gente vai mostrando assim, isso tudo muito bem alinhado com análise, inclusive das ações que têm reflexos positivos, né, porque não adianta também, faz as ações e depois não faz uma reflexão se aquilo foi bem estruturado, né? Porque às vezes você planeja no susto e tem tecnologia, não sei o que, não planeja, vai no susto. Mas aí a prática nos mostrou assim, que toda essa aplicabilidade e reavaliação, revalidação gera aprimoramento. Então a nossa equipe, né, acaba tendo uma requalificação a todo tempo, porque reavalia os dados, reavalia os resultados, reavalia a metodologia disponível, também a ferramenta tecnológica. Estou aqui com a Cris Saorini, que é vice-prefeita e também secretária do desenvolvimento da cidade de Vitória. Cidade de Vitória, cidade modelo, como uma cidade inteligente, vencedora aqui hoje. E Cris, eu tenho uma última pergunta para você e eu gostaria de te perguntar, como equilibrar expectativas dos cidadãos com as limitações, sejam elas orçamentárias, burocráticas ou institucionais, especialmente em inovação urbana, onde é preciso quebrar paradigmas ou fazer gestão diferente para manter confiança e entrega de resultados? Complexo, hein, Cris? Uma pergunta complexa, mas é esse daí o desafio mesmo, né? Primeiramente, você dá sustentabilidade financeira, né, para que a gente, todos os programas implementados, todas as melhorias, todos os equipamentos e ferramentas, soluções tecnológicas que foram inseridas, tenham condições de serem renovadas, mantidas e aperfeiçoadas. Você só faz isso se você mantém o compromisso e disciplina de ter a utilização do recurso público na aplicação correta. Então, sim, senão isso se perde muito rápido, tudo se torna muito obsoleto. Né? Tecnologia, em especial, se torna obsoleta rapidamente. Porque o cidadão, o que vai acontecer?
ele tem a resposta rápida, ele observa que a segurança está melhorando, observa que ele quer mais câmera. Então, como é que você garante que tudo aquilo que você está aperfeiçoando, ele não vai se tornando obsoleto ou sem percepção da sociedade? Primeiramente, dar condição para que você tenha o orçamento planejado de forma anualmente, assim, com uma projeção segura, e o planejamento dentro das diretrizes muito claras. Na parte burocrática, a gente tem alguns instrumentos, falando assim na inovação urbana, que nos possibilita hoje, né? Por exemplo, Vitória implementou o Laboratório Urbano Vivo, que é uma iniciativa para a gente, principalmente, estamos inclusive com um chamamento de inovação aberta, para pegar os desafios da cidade, a jornada do cidadão e trazer soluções inovadoras para dentro, soluções já testadas, né, para reduzir nosso risco, mas a gente amplia a busca e traz mais imediatamente. Então, ou seja, a gente não fugiu da burocracia, a gente utilizou mecanismos que hoje estão à disposição. E não estou dizendo que a burocracia foi resolvida, não, né? Mas, por exemplo, pegamos corretamente um ambiente agora de inserção da inovação dentro dos nossos desafios apontados, inclusive pela própria sociedade. Nós implementamos o Sandbox, que é justamente um ambiente que você, por decreto, nós colocamos todo o território de Vitória, é onde você escolhe qual é a experimentação que você vai fazer naquela região. Porque às vezes você foi criando alguns decretos, algumas leis, e aquela região precisa ser desenvolvida, mas ela tem tanta regra que foi sobreposta que você não consegue nem saber se aquilo que você está projetando para a cidade vai estar certo. Então, assim, a burocracia para dentro, né, processo licitatório, vai continuar por um tempo, né? A gente tem tecnologia para dar velocidade na estruturação de documento, mas tem o rito necessário a ser feito. Mas a gente tem muitos instrumentos hoje que nos possibilita dar mais flexibilidade e testar um pouco melhor as condições da cidade no que a gente planeja, né? Porque a gente também, às vezes, planeja, na prática você tem que ter um modelo de teste de alguma forma, né? Você experimentar ajuda muito, né? Isso é um ambiente inovador. Você testar e ajustar, se não deu certo, vamos para o próximo. Então a cidade de Vitória está acolhendo isso, sem fugir, obviamente, das regras que a gente tem que cumprir, mas para tornar as respostas mais rápidas, porque quando você vai ganhando velocidade, é o que eu disse, o cidadão está querendo resposta mais rápida. Não mais, porque somente Vitória tem a cobertura de 5G total, né? Então, a gente já acha lento, né? Você imagina, a gente vai se acostumando com a velocidade. Então, o tempo de resposta nossa para as questões mais essenciais e mais assim preocupantes da população se torna sempre um desafio. Então, a gente tem trabalhado com muito critério para a utilização dos nossos recursos, terem segurança para a gente não se tornar obsoleto em tão pouco tempo, porque a gente integra tecnologia, capacita, e se a gente não tem capacidade de fazer um novo ciclo a todo momento, a gente vai se tornando distante e a verdade é que todo mundo quer resposta mais rápida. Eu vou fazer um comparativo aqui, mas é a coisa mais interessante. Entregador de iFood, que é super essencial na vida da gente, e às vezes no dia a dia a gente fala assim, meu Deus do céu, o iFood está demorando demais. Aí quando a gente está no trânsito, passa um iFood correndo, a gente reclama, vê como é que eles estão acelerados. Porque a gente está o tempo todo na busca, o tempo todo pelo rápido, né? Porque a gente quer a resposta rápida. Só que a gente, obviamente, né, tem que ter segurança para manter a cidade sem perder a qualidade, né, um ambiente integrador. E com isso eu acho que a gente vai seguindo de forma segura para a cidade ser atrativa. Agora a gente tem só para finalizar, diversos exemplos. Na parte ambiental, uma curiosidade, nós dispersamos as sementes por drone, um drone gigante que faz o mapeamento das áreas que estão com necessidade de reflorestamento, mapeia e ali faz o descarregamento, né, das sementes para que a gente, depois de um tempo, consiga perceber a recuperação de área. Nós temos monitoramento por drone de ambientes que têm risco de contaminação de dengue. Então aí a gente não precisa mais aquela ida do agente para fazer uma fiscalização se está ou não está com o ambiente ali com risco.
ou seja, eu estou falando de educação ambiental, eu falei da parte da saúde novamente, nós temos a parte da segurança, eu já mencionei. São exemplos que você vai aprimorando a tecnologia como solução da necessidade do dia a dia. Por isso que eu digo, se você não tiver controle, e uma coisa muito importante, que é um desafio, a gente integrar todas essas nossas atividades para que a gente tenha certeza que todo o serviço está sendo feito do início ao fim do que a gente planejou. Então, são os próximos desafios positivos, né? Mas a gente está aí com energia suficiente para manter a cidade no destaque nacional, porque o que isso atrai? Isso atrai investimento, isso atrai turismo, isso atrai pessoas com interesse e curiosidade de conhecer a cidade, né, porque está vendo que tem uma transformação de vida, e é isso daí. O futuro nos traduz uma forma bem preocupante da gente dar condição de atrair pessoas, porque com a reforma tributária a gente modifica principalmente o cenário de arrecadação, e a gente tem que ter condição de atrair pessoas com segurança, qualidade de vida, mas para gerar consumo numa região que tem todo o potencial para isso. Nossa, quanto aprendizado aqui, Cris! Muito feliz em você trazendo essas soluções de uma cidade modelo premiada como Vitória. Então eu quero agradecer aqui a sua presença e todo esse bate-papo delicioso. Obrigada. Cris Samorini, vice-prefeita e também secretária do Desenvolvimento da cidade de Vitória. E dessa forma a gente finaliza mais um CSC Talks. Muito obrigada.